Parabéns, Renata. Maravilhoso filme. E muito obrigada, né, por partilhar com a gente. E espero que desejo muito sucesso para a caminhada aí desse filme, né? Que, enfim, é a caminhada também de Makota Waldini, de tanta gente. Então, queria te pedir para falar um pouquinho para a gente sobre o filme, aí depois a gente abre para perguntas, depois faça para a Joana. Difícil falar, né? Depois. Então, vocês me desculpem a emoção. A primeira pergunta é: vocês conseguiram assistir ou estava travando? Ah, deu para assistir direitinho. Quando você passou, ficou bom. Foi, né? Uhum. Tá. É porque perde um pouco, né, da fluidez quando fica travando, mas a gente também está reaprendendo, né, a caminhar nesse mundo tecnológico aí, né? Enfim. Então, é isso, né? Para quem não conhece, Makota Waldina Pinto, ela é uma líder religiosa. Eu nunca vou me referir a ela no passado, tá, gente? Porque para mim ela é, e ela vai continuar sendo sempre, né? Porque, até por conta dessa própria visão, né, de mundo, que é diferente, né? Aqui a proposta do curso é essa contracolonização, né? E isso também vai de encontro, né? De que você, ocidentalmente, né, você aprende que existe um fim, né, para as coisas, mesmo aquelas pessoas que possuem religiões, ou que a religião vem dar conta. A gente, quando passa por outros lugares, né, a gente aprende que não existe esse fim, né, porque a memória, ela não tem fim. Então, existe todo um legado que vai continuar da voz dela, e ela sempre falava assim: onde tiver microfone, eu estou falando. Eu não pedi nada, eu não pedi para me chamarem. E, de repente, quando eu vi, eu estava lá na academia, com o microfone na mão e falando para um monte de doutor, coisas que, sim, que eu só sou, né? Coisas que eu simplesmente vivo e que eu acredito, né? Então, quando ela vai para Angola, nesse movimento, né, de a gente com muito cuidado não queria que ela fizesse a viagem de carro, porque é uma viagem cansativa, né? Você sair de Luanda ao Namibe é uma viagem cansativa, e seriam 2 dias de viagem, né? A gente só iria parar uma noite para dormir. Mas estava todo mundo tão eufórico, né? Eram 2 carros, e aí organizaram num dos carros maiores, que é esse que aparece na viagem, até ela sempre foi pequenininha, né? Uma caminha para ela poder ficar com as perninhas lá esticadas, e ela foi fazendo samba e contando as histórias, né? E tirando essas dúvidas, porque nesse carro era o carro exatamente dos artistas do grafite da Bahia e dos artistas de grafite angolanos, né? E existe também uma busca do jovem angolano que teve sua história interrompida, né? Primeiro pela colonização, porque só em 75 vem a independência, e depois de 75 existe uma guerra civil de mais de 30 anos, né? Então existe toda uma geração em Angola que também tem essa busca, né? Lá o trans eles chamam de xinguilamento. Então, o xinguilamento é bom, é ruim, é coisa do demônio, não é? Como é isso? É simplesmente a minha cultura? Então, todas essas questões, elas me atravessaram muito enquanto eu estava lá, por ser uma pessoa de Candomblé, e estar muito em rodas de conversas para falar que é normal, né? Que faz parte das famílias, né? Mais tradicionais, enfim. Então, Makota tinha essa vontade muito grande de ter uma convivência maior com angolanos, né? E fazer uma viagem, conhecer a Angola de verdade, como ela falava, que não era a Angola de Luanda,
né, dos prédios altos, espelhados, ela queria ir para as províncias, né? E aí nós fazemos essa viagem de 2 dias de carro, em que tem essa troca, e ela estava literalmente pinto no lixo, muito feliz, e no final da viagem a gente retorna para Luanda e faz um evento, que é a maioria do áudio, né, em que ela fala, ela se apresenta, que eu utilizei para fazer Calunga, é exatamente o áudio desse encontro, que foi um encontro belíssimo na Casa Brasil Angola, em Luanda, com outros mestres griots angolanos, né, o professor Felipe Vidal e a professora Agnella Barros, todos numa grande roda, e é quando ela fala muito dessa história dela e da busca e da lida do Angola, né, do ser angoleiro, né? Ela em Angola falava, eu não sou angolana porque eu não nasci aqui, mas eu sou angoleira. Então, essa questão do estudo da língua, quando ela vai estudar no CEAL, né, o Kikongo, quando ela começa, aí já foi uma parte que eu já peguei, porque quando eu chego no terreiro, a minha mãe de santo, a Nengua Kunderenê, elas, como os mais velhos, sempre se referiram, mesmo estando no Angola, o nome dos orixás, né? A terminologia, a linguística iorubá, né? Nagô, que não é a nossa, né? Então, a língua. E aí, Makota, ela é responsável por um resgate, e ela levantou mesmo essa bandeira da militância angoleira de falar, existe uma nação, que foi a primeira, inclusive, né? Porque as primeiras pessoas sequestradas do território é o povo banto, né? É o banto, né? Que é uma redundância, né? Falar banto e povos. Então, são os bacongos, né? E depois que vêm as pessoas dos outros lugares, e o angoleiro, né? Os terreiros Congo Angola, eles também nunca se abriram muito para o estudo, né? Para o recebimento também, tal. Sempre foi aquela coisa mais miudinha, né? Os iorubás, eles têm uma coisa mais festiva, mas a gente percebe até pelos próprios rituais, e nós, entre a gente, né, a gente brinca muito com o terreiro do cobre, que é um terreiro de Queto, e a gente brinca muito em relação a isso, né, a cultura que cada nação, cada terreiro tem, e que lhe é próprio, porque são descendentes de povos diferentes, né? As pessoas, elas estão muito mal acostumadas a falar assim, você foi à África. Não, gente, eu morei em Angola, que é um país de um continente muito rico, muito vasto e muito plural. Sim, eu estive no continente, mas isso não me dá nenhuma propriedade de absolutamente nada, né? Então, da mesma forma que quando você fala, né, que você é uma pessoa de candomblé, as pessoas, elas colocam tudo dentro de um mesmo balaio, né, e nós somos plurais. Cada casa tem seu ritmo, cada nação tem a sua cultura, e como o Makota sempre falou, né, candomblé para mim ele não é uma religião. Candomblé, para mim, ele é a minha cultura e é a forma de ser e estar no mundo. É a forma de enxergar o mundo no qual eu vivo, né? Então, dentro da nossa perspectiva, né, angoleira, existe, nós não temos os mitos, por exemplo, os itãs, que a gente até brinca, fala, a gente vai roubar um pouquinho da história de vocês, brincando com os nossos irmãos do Queto, porque nós não temos. Né? No Congo Angola você não tem as lendas, né, que se chamam os itãs. Os inquices, né, que vem do verbo quinça, que é cuidar, né? Então estão ligados diretamente à natureza. Quando ela chega ali na fenda da Tundavala e que ela saúda, né, ela bate o paó, isso é algo que acontece até hoje em Angola. Você chega na casa de um mais velho, você se curva e você saúda ele, você faz esta reverência, que é a mesma reverência que nós fazemos dentro dos terreiros. A primeira vez que eu conheci a minha avó, ela não falava, ela também já cruzou a língua de Calunga, ela não falava português, ela só falava Kikongo,
Quimbundo, Luvale e Chokwe, e eu me comuniquei com ela através das rezas que eu aprendi no terreiro, né? Quando eu cheguei com um pano para lhe ofertar, e abaixei e bati o paó, ela se abaixou e bateu o paó comigo no mesmo ritmo, e nós nunca tínhamos nos encontrado. Então, essa é uma cultura que os terreiros de candomblé, eles guardam, né? E que Makota, ela brincava, ela falava assim, a gente está devolvendo um pouquinho do que a gente guardou durante esse período tão difícil, né, que os angolanos viveram. Então, a gente também, e na própria tradução de algumas rezas e algumas coisas, a gente ia se emocionando e entender de que existia um conto sendo dito ali, existia uma moralidade, existia uma história, né, e que nós repetimos através de séculos, e a gente vai se entendendo, né, dentro desse momento. Então, é muito forte, é muito rico, e Makota também falava uma coisa que para mim virou um guia, assim, na minha vida. Ela dizia para mim, eu não vou lhe agradecer, é a sua obrigação, né, quando ela assistiu pela primeira vez, que ela sempre falava, eu quero ver as armas que você vai usar para lutar, né, para lutar contra o racismo que está aí posto. Então, assim, sendo uma mulher lida, né, socialmente como branca, e estando dentro desse lugar, né, e entendendo que o cinema, ele é uma arma, né, a arte, ela é uma arma que a gente tem para lutar, que a gente tem para trazer outras narrativas que vão de contra as narrativas que estão postas, né. Então, quando a gente assiste o filme da Joana e a gente vê a Patrícia falando tudo aquilo, alguma coisa tem que entrar, porque é o outro discurso, é o discurso que não é o discurso do colonizador, né? Então, nós, principalmente as pessoas, né, brancas, a gente também precisa fazer esse deverzinho de casa secular que está aí, né, para nos compreendermos mesmo, né, dentro desse mundo, e de que forma a gente vai tramitar. Então, essa frase de Makota sempre foi muito forte para mim, porque ela falava isso e depois ela ria, né? Mas sempre foi algo que tudo que eu faço, eu penso nisso, né? O que eu estou fazendo, qual é a responsabilidade que eu tenho no que eu estou fazendo. Eu não acredito em festivais, assim, realmente é algo que eu não pretendo, né, que Calunga a gente feche ele, como as Cores da Serpente também, né, fechar para fazer aquela carreira longa de festival, e depois eu quero que eu só não liberei totalmente o link porque ele precisa ser entregue para a Secult, oficialmente primeiro, e depois, se algum festival quiser exibir, convida, como foi o caso do Cachoeira Doc, né, que ele não foi para a seleção, ele foi convidado porque o Cachoeira Doc estava fazendo uma homenagem a Makota. Então, assim, para ser visto, né? Para ter acesso. Eu moro no interior, eu sou cineclubista, eu quero que os filmes eles sejam livres para que as pessoas possam assistir e daí sim promover um diálogo como esse que está acontecendo aqui agora. Eu acho que é a única forma que a gente tem de realmente lutar aí contra o que está posto. E como o próprio Antônio Bispo fala, né, naquele poema bonito, que ele fala, a gente nasce no ventre da mãe para crescer no colo da terra, e nascemos no colo da terra para crescer no colo da ancestralidade. E Makota Waldina é isso. Makota Waldina é uma ancestral, né, que está aí para nos guiar como educadora, que foi a sua vida inteira, ela foi professora mesmo de profissão, e ela sempre foi educadora e vai continuar sendo, porque o seu legado está aí, para nós que somos filhos e filhas dela, darmos conta e continuidade, porque não é o nosso dever, é a nossa obrigação. Muito obrigada, gente, por estar aqui, viu? Nossa, Renata, a gente que agradece
incrível te ouvir, com certeza, assim, para mim, para os estudantes, para as estudantes, é muito mais do que estar lendo um texto sobre racismo ou educação para as relações étnico-raciais. Assim, a gente realmente consegue ter um conhecimento e construindo conhecimento orgânico, né, como diz nosso mestre Antônio Bispo. Então, muito obrigada. Eu fiquei emocionada com essa fala, né, fico até, assim, impactada. E vi várias confluências aí entre os dois filmes, entre povos indígenas, povos de santo, essa, digamos, abertura banto, né, e também é muito forte, né, dos povos indígenas. Mas, enfim, eu vou passar de uma vez para a Joana, porque Joana tem um compromisso às 5, e aí depois a gente abre para uma roda de conversa, tá certo? Joana, para quem perdeu, né, o início, ela é professora do IAC, né, da UFSB, dirigiu o filme que tem, tá no Moodle, né, a gente mandou o link, quem não tiver nesses grupos aí da disciplina, a gente pode mandar, mas o filme Nova York, mais uma cidade, dirigiu junto com o André Lopes. Esse filme ganhou o prêmio de melhor curta documentário no Festival de Filme Etnográfico do Royal Anthropological Institute. Então, é um prêmio, assim, no âmbito da antropologia, muito, muito, muito importante. Eu estou aqui morrendo de orgulho da minha grande amiga. Então, vou passar para a Joana, né, para a gente não perder tempo aqui. Obrigada, Marina, pela apresentação, pela menção ao prêmio, que, na verdade, nós ficamos tão surpresos que nos custou acreditar, assim, né? A gente já estava muito feliz de que o filme estava no festival, assim, quando o prêmio saiu, o André mandou uma mensagem para mim, não estou acreditando. Eu achei que ele não estava acreditando que o nosso filme estava no festival, tinha sido uma força de expressão. Quando eu vi que a gente tinha sempre sido premiada, acho que foi uma alegria muito grande enfim, o prêmio não foi só para a gente, né? O prêmio, eu acho que é para todo esse processo essa busca de recontar as histórias, né? De recontar a nossa história, de lançar um outro olhar sobre a nossa sociedade, sobre as nossas instituições. Eu acho que o prêmio é para essa narrativa, né? Que a gente está lutando para construir. Mas antes, queria saudar a todos e a todas aqui presentes, né? É um prazer, agradeço, Marina, pelo convite. É uma alegria poder falar do filme, falar da Amotara, né? Conversar sobre essa temática audiovisual e interseccionalidade, que é uma temática que eu estou aí um pouco digerindo ela para escrever sobre isso, né? Na minha tese de doutorado. É um prazer conhecer a Renata. Estava assistindo o Olho da Serpente hoje, e agora assistir Calunga também me emocionou muito. Eu tive a oportunidade de conhecer a Makota Valdina em 2000 e... Quanto, meu Deus, eu estava grávida, 2015, quando eu estava fazendo uma reportagem sobre perseguição a povos de terreiro. E aí eu entrevistei ela, fiz algumas fotos, até se você me passasse um e-mail, Renata, eu gostaria de compartilhar, que na época eu compartilhei com a Makota, saiu na reportagem, mas eu tenho essas fotos guardadas com muito carinho, assim, ela está debaixo de uma árvore, foi um momento muito especial, assim, a figura dela realmente é uma figura, né, que traz uma energia muito, muito única, de mestra mesmo, né, uma mestra. Eu acho que vou falar um pouco, né, do filme, falar um pouco também da Mostra Amotara, que terminou ontem, né, assim, foi a segunda edição.
dessa mostra que se propõe a dar visibilidade ao cinema das mulheres indígenas. Então, assim, a gente já tem no Brasil alguns eventos, principalmente, notadamente, o Cine Curumim, né, o Festival Cine Curumim, que também é idealizado por uma pessoa da Bahia, a Thaís Brito, que tem dado visibilidade ao cinema indígena, mas esse recorte de gênero é um recorte ainda pouco, até então, pouco pensado para o cinema indígena, né? Assim como no cinema não indígena a participação das mulheres é menor, no cinema indígena também, por diversos fatores, alguns fatores diferentes, né, dos fatores que envolvem a sociedade não indígena, alguns fatores similares. Mas, assim, nos últimos anos, desde 2017, que eu comecei a estudar essa temática, eu percebi que tem um crescimento notável da participação das mulheres, né? Tanto que na Mostra Motara, a maior parte, eu não vou lembrar agora precisamente os números, mas, assim, um número significante dos filmes inscritos e dos filmes exibidos é de 2018 para cá. Então, realmente, tem havido um processo de inclusão, de inserção das mulheres nessas narrativas audiovisuais muito importante, e a gente percebe também todo um universo de narrativa, de temas, né, assim, uma sensibilidade muito, muito única que vai surgindo nesses filmes das mulheres, um olhar para o cuidado, né, um olhar para as relações intergeracionais, entre as mais velhas e os mais novos, essas trocas de aprendizado, que é um olhar que vai surgindo nesses filmes das mulheres, né? A Mostra Motara, eu co-coordeno ela junto com a cineasta indígena Olinda Muniz Vanderlei, né, que é Pataxó Ranhan, do interior da Bahia, aqui da região de Pau-Brasil, e a gente concebeu essa edição para ser uma edição a ser realizada nas aldeias, só que devido à pandemia, a gente transformou ela em um formato digital e acabou sendo um formato que deu muito certo, porque a gente teve um alcance de público. Gente, a canção que a minha filha fica cantando aqui o tempo inteiro, taralá, 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 tá atrapalhando a compreensão da fala? Não. Porque fica eu penso, eu escrevo, eu trabalho, eu faço tudo com esse fundo sonoro aqui. Assim mesmo, o pessoal aqui já está acostumado, às vezes mais aparece. Assim que a gente gosta. Eu já estou acostumada, né? Mas às vezes as outras pessoas podem ter dificuldade de se concentrar. Então, assim, os filmes, né? A maior parte dos filmes são de 2018 para cá. E aí acabou que esse formato virtual ele deu uma visibilidade bem maior do que a gente imaginava a princípio, o que acabou sendo positivo, né? A gente, eu acho que essa necessidade de refletir as questões de gênero da nossa sociedade, também com um olhar intercultural, né? É uma necessidade que está surgindo. Eu acho que os discursos relacionados às opressões de gênero diversas, eles já têm, né, ganhado uma visibilidade maior nos últimos anos, mas eu acho que pensar essas opressões com recorte interseccional e intercultural tem sido também uma demanda, né, para a gente compreender as diversas realidades que existem, principalmente em nosso país, por exemplo. Eu preciso colocar o carregador, gente, só um minutinho, me desculpem, tá? O carregador do computador, senão vai cair. Pessoal, enquanto isso, vou aproveitar para dizer que a Patrícia Mbiá, ela não pôde participar hoje, mas ela vai participar de uma próxima sessão nossa, junto com Sueli, né? Se tudo der certo, junto com Sueli Machacali, que é minha grande amiga, né? Eu trabalho com os Machacali há muito tempo, e Joana está escrevendo também uma biografia da Sueli, sobre a Sueli na tese. É só para dar essa satisfação de porque Patrícia não está aqui hoje. A Patrícia, ela,
por viver em aldeia, muitas vezes ela tem uma instabilidade muito grande na internet, né? Então, a gente não conseguiu combinar com ela para hoje, mas aí até maio dá para a gente se programar direitinho. Mas eu queria falar um pouco, assim, do filme também, né? O Nova York, mais uma cidade, e daí fazer uma costura com essa perspectiva de gênero dentro do cinema e intercultural, né? Assim, o filme, ele combina, eu acho, assim, com alguns olhares, né? Porque tem o olhar da Patrícia, que é a personagem principal, e o nosso olhar, que somos os diretores, né? Assim, eu e André, que estávamos em Nova York na condição de estrangeiros, né? De imigrantes, e sentindo o impacto do que é ser um imigrante latino em uma metrópole como Nova York, que é uma metrópole, assim, muito simbólica do que é o capitalismo, né? Ele, em sua máxima potência, assim, é o capitalismo realmente na veia, e é muito impactante para a gente quando a gente chega de uma outra cultura, né? Quem chega da Bahia, principalmente, que tem uma outra sociabilidade, outros afetos envolvidos, né? Mesmo nos ambientes de trabalho, e chegar em uma cidade como Nova York para viver. Então, é muito impactante, e a gente dialoga um pouco com esse impacto da gente também através do filme, né? Então, o filme, ele traz a narrativa de Patrícia, que é além de cineasta, né? Uma cineasta premiada do povo Mibiá-Guarani, e também uma liderança sobre essa relação dela, enquanto indígena, com o mundo juruá, que é como eles chamam, né? Os guaranis chamam o mundo branco. Então, ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, o grau de deslumbramento dela é zero, né, com a nossa sociedade. Então, isso se torna muito presente no filme, e também o fato dela estar olhando a nossa própria sociedade numa vitrine, né, porque, assim, o museu, ele é um exemplo, ele é digamos assim, um retrato deste movimento, deste impulso objetificador da sociedade branca, né? De objetificar o outro, de tentar capturar o outro e colocar ele em uma janela de vidro, né? Para que possa ser olhado, para que possa ser examinado, para que possa ser absorvido. Essa ânsia que a gente chama nos estudos de cinema, de escopofilia, né? Esse prazer que se dá em olhar, né, um pouco do voyeurismo, e o ser olhado, ele é muito presente em nossa sociedade, e essa instituição, museu, é muito simbólica disso, né? E a Patrícia, ela vai olhar para isso e vai falar, né, como indígena, todos os incômodos que isto causa a ela, e, assim, de compreender como o povo dela tem sido colocado nesse lugar, né, de objetificação pela sociedade não indígena. Então, ela vai fazer isso, e a gente, de uma certa forma, no cinema, a gente dialoga também com essa possibilidade de objetificar o outro, né, ou então a gente se esforça para construir uma narrativa em que o outro, ele realmente seja um protagonista da narrativa. Peraí, filho, um instantinho. Então, o New York deixa o Nova York mais uma cidade. A gente, embora seja um filme dirigido por mim e por André, né, porque no processo de montagem a gente não teve como contar com a participação da Patrícia, ele é um filme pensado e sentido a três cabeças, né, 3 corações, assim, porque o protagonismo dela, enquanto personagem, foi um guia para a gente, e a gente construiu o roteiro junto, assim, ela que queria, por exemplo, ela que escolheu visitar Times Square. Eu acho que esse conflito, né, do olhar de uma indígena, do que é a sociedade branca, capitalista, que está expressa ali na Times Square, daquelas grandes luzes, tudo a máxima velocidade, né, as coisas todas grandiosas. Então, essa contradição se faz presente no filme, muito porque a Patrícia propôs a gente trazer isso, né? Então, eu acho que a gente pensa, tanto quando a gente olha para o cinema indígena, né, em como no filme, 3 possibilidades de presença deste outro
no cinema. Um é quando ele é captado, né? Ele está ali como personagem, está ali surgindo enquanto imagem. Outro, quando ele inverte o olhar e ele olha para este que está captando ele, né? Para esta sociedade que sempre esteve no lugar de sujeito e no lugar daquele que poderia proferir os discursos. Então, tem um pouco isso. E tem a construção da linguagem audiovisual, assim, um pouco marcada por esta outra sensibilidade, né? Então, a gente achou muito interessante, quando a gente deu a câmera para a Patrícia, a gente convidou em vários momentos para que ela filmasse, a gente perguntava, Patrícia, você quer filmar? E ela, no museu, ela não queria filmar, assim, em nenhum momento. E depois ela falou para a gente que ela não queria filmar porque não é um lugar que ela se sente à vontade, um lugar que ela sente, em que ela sentia vontade de filmar, né? Ela não sentia vontade de captar aquelas imagens que para ela eram tão feias, né? Que elas não tinham nada de positivo para falar sobre aquilo. E quando a gente estava na Times Square, que a gente deu a câmera para ela, enquanto eu e André, a gente estava ali filmando a cidade, querendo mostrar esse absurdo que é a cidade, né? Nova York com seus excessos, com as suas grandiosidades. A Patrícia pegou a câmera e foi filmar um pombo, né? E ela foi filmar o pombo, que é o que para ela tem sentido na cidade. É essa presença desses seres que são os seres que não são humanos e os seres que são representativos dessa força espiritual que se faz presente em todo lugar onde há vida. Então, quando a gente estava na sala de edição, eu e o André, foi assim um momento de muita emoção quando a gente viu essa imagem, porque a gente estava decupando, a gente não perguntou a ela o que ela tinha filmado, a gente deu a câmera e ela saiu filmando e depois nos devolveu a câmera. E ali na dinâmica da noite, todo mundo cansado, a gente não perguntou, Pátria, o que é que você filmou? E quando a gente estava fazendo a decupagem, a gente botou, né, todo o material ali no computador e fomos assistindo as imagens. Quando a gente chegou naquelas imagens, eu perguntei, André, foi você que filmou esses pombos? Ele falou, não. Eu falei, também não fui eu. Aí a gente, nossa, então foi a Patrícia. Aí a gente foi olhar, né, o horário, a sequência mesmo das gravações, e pela memória que a gente tinha de como tinha sido aquela noite, aí a gente teve certeza que tinha sido ela que tinha filmado, né? Então, esse olhar dela foi um olhar com uma sensibilidade completamente diferente do nosso olhar, né? Embora tanto ela quanto a gente não nos sentíamos confortáveis naquele lugar, desde as perspectivas, né, subjetivas, culturais de cada um, a gente enquanto imigrante latino-americano e ela como uma visitante indígena, a forma dela de olhar para essa cidade foi completamente diferente da nossa. Então, isso tocou muito a gente e a gente buscou trazer um pouco isso no filme, né, naquela sequência em que traz os pombos, em que ela vai falar sobre essa presença espiritual que ela, enquanto Mibiá-Guarani, reconhece em todos os lugares, que todos os lugares têm os seus donos, e a gente precisa pedir permissão a esses donos para a gente chegar, né, para a gente estar nesses lugares. Então, isso para mim foi muito tocante, que ela conseguisse, mesmo em um lugar tão opressor, que ela também sentia essa opressão, ela entender a dimensão espiritual desse lugar, né? Para além daquele contexto cultural no qual com o qual a gente estava interagindo ali. Então, isso para mim foi muito forte, e essa possibilidade de os indígenas, de uma forma geral, né, poderem construir as suas narrativas, vem trazendo muito isso para o cinema. Aí eu já vou um pouquinho, assim, para pensar a Mostra Motara e os filmes que se fazem presentes ali, porque essas narrativas, elas começam não só a trazer temáticas completamente, muitas vezes, desconhecidas para a gente, né, assim, a realidade do que é ser mulher indígena ainda é muito estereotipada, né? Historicamente no Brasil vem muito dentro de um recorte de sexualização
né, das mulheres, ou de opressão, como se as características culturais indígenas que determinam certas funções sociais, né, certa divisão social do trabalho, significasse uma opressão. Quando a gente vai escutar essas mulheres falando sobre as suas realidades, falando sobre essas vivências, é uma outra narrativa que tem, né? Inclusive, essa narrativa do que é opressão de gênero. Assim, muitas vezes, na nossa sociedade, a gente entende a divisão social de trabalho dentro do universo público e privado, né, como uma opressão, e de fato né, dentro de uma sociedade que tem uma estrutura capitalista, que tem uma divisão de classe social marcada pela desigualdade, pela opressão. Mas, se a gente lança um olhar para as culturas indígenas, sociedades indígenas, a gente não pode olhar com esse fundamento, né, esse fundamento social, cultural da nossa sociedade. Então, esses saberes que as mulheres carregam, que muitos indígenas carregam, que são saberes muitas vezes vinculados à medicina, saberes vinculados ao alimento, né? Eles não são entendidos nessas sociedades como saberes menores. Como na nossa sociedade a gente entende os fazeres femininos, né, os fazeres que historicamente são feitos por mulheres, como saberes menores. Então, na nossa sociedade existe uma desvalorização do trabalho que é historicamente feito pelas mulheres, o trabalho doméstico, o cuidado com as crianças. Nas sociedades indígenas, embora muitas vezes as mulheres sejam responsáveis pelo alimento, as mulheres sejam responsáveis pela educação das crianças, isso não é considerado um saber menor. Isso é considerado algo muito precioso e complementar nas agências de gênero dentro dessas sociedades, né? Então, isso vai surgir, assim, quando a gente olha para os filmes das mulheres indígenas, são filmes que tratam muito sobre o alimento, né? Sobre a medicina, mas não quer dizer que essas mulheres estão oprimidas em suas culturas. A gente reforça muito isso, porque quando a gente pensa no próprio conceito, né, de interseccionalidade, assim, que a Creixal traz, que a Carla Cottirini traz, como uma intersecção de avenidas identitárias, onde a gente tem que entender, né, como classe, como raça, interagem nas opressões vividas pelas mulheres, a gente tem que pensar também nessas identidades interculturais, né, porque a identidade feminina numa sociedade não indígena, na sociedade brasileira não indígena, é diferente do que é a identidade feminina nas tantas culturas e povos indígenas que existem em nosso Brasil, né? Então, eu penso assim, quando a gente pensa em interseccionalidade como uma interseção de avenidas identitárias, a gente tem que pensar também que identidades são essas que estão, né, nesta intersecção, de que cosmologias essas identidades vêm, né? De que ontologias essas identidades vêm, porque são ontologias distintas e cosmologias distintas. E isso se faz presente na linguagem audiovisual, assim. Por exemplo, os filmes, aí eu vou falar um pouco dos Machacali, a Marina, fica à vontade, viu, Marina, se você quiser, a Marina estuda os Machacali aí há décadas, e eu não estou, né, assim, não sou antropóloga, não fiz etnografia, não tive essa oportunidade de fazer etnografia entre os Machacali, mas através da leitura das etnografias e do próprio cinema, né, uma imersão de campo nos filmes, a gente percebe, por exemplo, nos filmes do Machacali, muito presente essa relação cosmológica das mulheres com os espíritos, né, o que os Machacali chamam de espíritos, e tem um dos filmes que chama Yami-Ré, que é as mulheres espíritos, as mulheres espíritos vêm visitar as aldeias, e as mulheres Machacali, elas recebem essas mulheres espíritos, né? Só que existe uma relação de vedação do olhar muito grande, né? E da vedação, existem diversos... as mulheres indígenas não podem olhar diretamente para as mulheres espíritos, elas não podem entrar na casa de reza, né? E o filme, ele vai trazer essa sensibilidade diferenciada, né? Essa relação diferenciada. A presença das mulheres espíritos se faz muito mais através da sonoridade, muito assim,
quase metade do filme, se a gente vai fazer uma análise fílmica, né? As mulheres espíritos, elas ou soam como que elas estão cantando ao fundo, elas estão lá dentro da casa de reza, mas as mulheres não podem entrar lá na casa de reza, então elas se fazem presente enquanto som, ou se fazem presente na narração das mulheres, mas durante somente um curto período de tempo no filme que elas são visíveis aos olhos, né, da gente. Então, essa linguagem audiovisual, ela acaba transparecendo essa outra forma de ser, né, essa sensibilidade também diferenciada, essas relações... Mulheres não podem estar na casa de reza. Por que mulheres não podem entrar na casa de reza? Porque é perigoso para elas, Aini. Aí não sabe dizer. Então, enfim, eu digo isso assim porque é para a gente pensar o cinema, né? Esse cinema indígena, a gente tem que pensar também essas diferenças culturais para entender, né? Como que essa linguagem audiovisual ela está sendo construída dentro de uma sensibilidade diferente também. Porque a nossa cultura, por exemplo, é uma cultura muito do olhar, né? Desde o Renascimento, aí da perspectiva na pintura, né? Da imprensa, em que a cultura escrita ela se torna muito onipresente. A sociedade euro-americana, ela começou a se pautar muito no olhar, né? E a sociedade Machacali, por exemplo, é uma sociedade que tem o canto como uma centralidade muito grande, né? A sonoridade como uma centralidade muito grande. Então, isso vai se fazer presente na linguagem audiovisual, né? No cinema Machacali. Aí eu fico pensando assim, se a gente pega todos esses povos com as suas especificidades culturais e vai olhar o cinema que eles fazem, é uma diversidade de linguagem muito grande. E linguagens marcadas por essa diversidade cultural, né? Por essas outras formas de lidar com os sentidos, de lidar com o corpo, de lidar com a forma de ver, com a forma de olhar, para além das narrativas que contam, né, perspectivas que, para a gente, devido ao lugar de fala desses povos, né? É um lugar de fala único, e muitas vezes a gente não ouve isso no cinema tradicional, enfim, na nossa sociedade como um todo. Mas, para além dessas narrativas, destes conteúdos, existe também a dimensão da linguagem audiovisual é diferente, né? Porque vem de povos que veem de uma forma diferente, que ouvem de uma forma diferente da gente. E aí o cinema ele se torna, assim, muito rico, muito interessante para a gente entender, né? Às vezes, quando... assim, a pessoa assiste, ela vê, tem uma coisa diferente, né, assim, e às vezes não sabe muito bem entender por quê, mas quando a gente vai para os estudos cinematográficos, né, fazendo essa relação com as especificidades culturais, a gente começa a entender o quanto que essa forma de pensar, de sentir, de compreender o mundo diferente, resulta em uma linguagem audiovisual diferente, assim, né. Tanto que tem um texto bem importante, assim, para a gente pensar o cinema indígena, que é do Rubem Cacheta de Queiroz, só para concluir, assim, da UFMG, em que ele vai falar como o cinema indígena brasileiro... Depois eu falo, tá, amor? Como que o cinema indígena brasileiro, ele é marcado, assim, pela influência do cinema participativo, né, que vem das metodologias aí do Vida nas Aldeias, que é uma ONG que tem feito oficinas aí há décadas, muito importante, e marcado por essa sensibilidade diferente dos povos indígenas, né, que ele vai chamar de pensamento selvagem. Aí tem toda uma discussão, né, Marina, antropológica do que é esse pensamento selvagem, mas, assim, são conhecimentos pautados muito no corpo e na sensibilidade, né. E isso se faz muito presente nos filmes indígenas, tanto que, assim, a tradição do documentário brasileiro vinha nas últimas décadas muito marcada pelo discurso, pelas entrevistas, e no cinema indígena a gente vai ver toda uma outra câmera, né, um outro movimento, uma outra relação da câmera com os corpos, que vem dessa sensibilidade diferenciada, né. Então, isso, assim... Quando a gente vai passeando pelo filme das mulheres indígenas, a gente vê muito esse outro olhar, essa outra forma de se relacionar com o corpo, né? Essa outra forma de ouvir. E é muito bonito ver isso sendo construído, né? Enquanto narrativa cinematográfica.
Então, um pouco isso, assim, pincelei algumas ideias, algumas reflexões aí que eu estou mastigando também para minha tese. Espero que não tenha sido muita informação, né, em pouco tempo, assim, que às vezes a gente fica num universo muito acadêmico, muito teórico e acaba ficando um pouco hermético, né, mas espero que não tenha sido o caso. E, enfim, fico aberta para perguntas aí sobre a mostra, sobre o Nova York mais uma cidade. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Patrícia, né? A Patrícia é uma liderança, uma cineasta de uma sensibilidade muito peculiar, né? Uma maturidade, assim, artística e ética, filosófica, únicas para uma jovem mulher, porque ela ainda é muito jovem, né? Quando a gente viaja com ela, assim, realmente, quando ela se coloca, né, quando ela pega o microfone para falar, realmente é uma fala de uma sensibilidade que toca a todos, e eu acho que aquele momento lá no filme em que teve aquele confronto, né, porque tinha um bolsonarista presente na plateia, e ele começou a interromper as falas das pessoas que estavam ali convidadas a falar. Ela fica em silêncio um tempo e as pessoas ficam argumentando, e ao fim, quando ela pega o microfone, ela fala poucas palavras, né, mas as poucas palavras que ela fala, assim, são emblemáticas e realmente colocam uma pedra na questão. Então, ela tem essa capacidade e espero que vocês tenham gostado de conhecer ela aí através do filme, que procurem também, né, os trabalhos dela para conhecer. Ela tem muitos filmes, alguns estão já abertos na internet, a maioria, na verdade, já está disponível para assistir no YouTube, então está aí ao alcance de todos. Muito obrigada, Joana, super aula, conseguiu tocar em vários temas, abrir várias portas aqui, eu pensei em vários textos, filmes que posso disponibilizar aqui para o pessoal para poder acompanhar, né, é bom que a aula pode ser assistida depois, muitas vezes. Nossa, tenho 1000 coisas aqui, como sempre, né, mas, para ser mais justa, eu vou abrir primeiro para os estudantes, para as estudantes, e depois eu faço minhas perguntas, comentários, para vocês poderem aproveitar o tempo aí de Joana, Renata. Joana talvez precise sair mais cedo. Então, alguém quer colocar uma questão, fazer um comentário? Está aberto. Boa tarde a todas. Estou muito grata, sim. Infelizmente, eu não consegui pegar desde o início da aula, mas me tocou profundamente tudo que eu vi. E eu gostaria de fazer a mesma pergunta para as duas diretoras, que vocês tiveram fomento para fazer os filmes? Se vocês tiveram fomento antes, ou se só depois conseguiu algum fomento, né, enfim, de verba mesmo para fazer a captação, porque eu estou também tentando me entender quanto também uma possibilidade de uma documentarista, e foi inspirador para mim. Não. Calunga, ele foi, na verdade, o que acontece, né? Eu já sou produtora e realizadora audiovisual há um tempo. Existem várias formas, né, de se fazer. Eu acho que o ideal é você sempre buscar, sim, um fomento, porque existe uma equipe, né, a depender do tamanho do seu projeto, que vive disso e que precisa, né, ser remunerada. Porém, tanto As Cores da Serpente, né, que é o longa, quanto Calunga, eles foram feitos por um grupo que queria fazer, né? Então, assim, uma equipe extremamente reduzida. Em As Cores da Serpente era uma equipe de 2 pessoas,
né? E Calunga, uma equipe um pouquinho maior, 4 pessoas. A gente contou, claro, com uma produção local em Angola, do Vladimir Prata e da Berta Eliotti, que já são diretores artísticos do Murais da Leba. E o que a gente buscou, a gente vai buscando caminhos, né? A gente precisava viajar. Como é que a gente tinha dinheiro para viajar? Aí a gente colocou num edital que é mais fácil, né, mais acessível, que é o de mobilidade artística, que a Secult abre mais vezes durante o ano, os valores não são grandes, mas é tipo uma bolsa para cada pessoa e que custou basicamente a passagem. Eu consegui uma ajuda para as latas de tinta, a gente fez uma vaquinha online para conseguir levar as tintas para os artistas pintarem, e a gente juntou a bolsa de todo mundo e fizemos o filme. Foi assim que a gente fez. E aí depois abriram os setoriais audiovisual, e aí a gente colocou na produção de um curta, que foi basicamente para filmar essas entrevistas do pós, né, que elas acontecem um ano depois. Então, o que foi? Foi uma viagem muito intensa, né, principalmente para os artistas, né, eu era a única pessoa branca da equipe. Então, assim, e também já tinha morado em Angola, né, então, perceber esse encontro identitário era muito forte, era de fotografar a lata de leite ninho, ao suco de caixinha, né, algo que para algumas pessoas que moraram em Angola, elas não conseguiam, brancas, elas falavam assim, eu não me vejo em lugar nenhum. E algumas pessoas não aguentaram ficar, foram embora, né? Então, imagine isso aqui no Brasil, né, em que você não tem você não se enxerga em muitos lugares, sendo, né, a maioria percentual da população. Então, a gente fez isso, a gente conseguiu um dinheiro para conseguir viajar, que foi a partir desse. Depois, a gente, na volta, a gente conseguiu mais um pouquinho, que foi para fazer essas poucas captações e finalizar, né, e pagar a audiodescrição, o som, umas coisas assim mais pontuais. Porém, o conselho, né, que eu posso dar para quem deseja, né, fazer cinema e audiovisual, faça, né? Hoje a gente está com os celulares, né, com tantos aplicativos de edição, tantas coisas, isso democratizou muito, né, o cinema e possibilitou com que esses olhares que são diversos, eles aflorem, e quem ganha somos nós, né? Porque a gente tem a possibilidade de assistir várias narrativas e com isso a gente só vai refazendo a nossa subjetividade, né? Recriando a nossa subjetividade que foi tanto tempo imposta aí pela sessão da tarde, né? Com os filmes americanos. Então, a gente, aí tem pessoas que falam assim, eu acho o cinema indígena é muito lento. Como assim é lento? É lento de quê? Porque o tempo... Eu sou cineclubista, né? E a gente exibe muitos filmes, então muitas vezes é muito gostoso isso também. E hoje, depois de 4 anos, com muitos jovens que são cineclubistas, não existe mais o lento, né? Porque é muito isso, é quando você confronta esse tempo. Então, como a Joana falou, são os olhares, e os olhares, eles são diversos. Por isso, as narrativas serão diversas. E com uma democratização maior da forma de fazer, né, do equipamento em si, que era muito caro fazer cinema, né? Então, você consegue. E aí tem que botar a cara mesmo nos editais, né? Tem o Rumos Itaú Cultural, que é bacana, né? Um projeto, eu já trabalhei com eles, é um leque muito, muito forte. Tem os setoriais da Bahia, tínhamos os federais, né? Tínhamos a Ancine,
Então, mas existem essas outras formas, né? A vaquinha online, o próprio patrocinador direto, né? A gente fez um curta uma vez que era assim, a gente filmou em Baçaí e a gente ia fazendo pequenos vídeos para um que dava um restaurante que pagava alimentação de um dia, o outro pagava, e aí a gente foi fazendo, né? Mas o que eu e uma coisa que eu posso deixar aqui também, existe hoje a Escola Livre Audiovisual Chapada Diamantina, que nasce exatamente disso, de deixar livre, fica no canal da TV UNEB, né, que é Ceabra, que é o campus daqui de Ceabra, e a gente fez um curso livre mesmo, desde a linguagem do audiovisual, né, que bicho é esse, até os módulos de edição. Aí também, se você quiser, posso deixar aqui no chat o link para dar uma olhadinha e se jogue. Então, Tainá, também não. A gente, assim, a gente teve bolsa, eu e André, nós estávamos com bolsa sanduíche, né? A gente estava lá estudando, tanto o André como eu estamos fazendo doutorado, conseguimos a bolsa sanduíche, nos conhecemos lá porque tínhamos a mesma orientadora, né, no exterior, então a gente se conheceu lá e não tivemos nenhum financiamento, tivemos o apoio, por exemplo, o equipamento, a gente conseguiu na universidade de lá, mas ainda assim foi assim, a gente como... Só um instantinho, amor, viu? Depois a gente conversa. A gente, como estudante estrangeiro, é uma categoria muito especial lá, que a gente não tem direito a um monte de coisa, tá? É assim, você pode andar nos nossos corredores livremente, e dê graças a Deus por isso. Então, a gente pode participar de alguns eventos, a gente tem acesso a algumas bibliotecas, mas a gente não tem os mesmos direitos que os estudantes de lá que pagam a universidade, né? Porque a universidade que a gente estava é uma universidade particular, geralmente, né, essas universidades americanas, as maiores são particulares e são caras. Então, a gente conseguiu que um colega solicitasse os equipamentos para a gente, né, para nos apoiar, com autorização da professora e tudo, mas oficialmente não podia ser a gente, mas aí esse colega pegou o equipamento, emprestou para a gente 2 dias, a gente filmou acho que 2 dias somente, 2 ou 3 dias, então tivemos o equipamento da universidade lá para filmar, editamos lá na ilha de edição, também conseguimos o apoio do centro para editar. A ilha de edição a gente já teve acesso, porque era do projeto da nossa orientadora, então não era da estrutura da universidade, né? Era de um projeto de um centro da nossa orientadora, então ela liberou acesso a gente. E a finalização o André fez na USP, porque ele é estudante de lá, então ele teve o apoio do laboratório da USP. E o que teve, assim, por exemplo, os festivais que a gente submeteu, alguns que eram pagos, tudo a gente pagou do nosso bolso. A gente não teve nenhum apoio financeiro, assim, a tradução das legendas, a gente que fez, pediu amigos para revisar, no caso do espanhol, tudo assim, né, na amizade, no apoio, e no apoio das universidades, né, aí a gente teve o apoio das instituições. Mas aí eu reforço, assim, o que a Renata fala, assim, eu, por exemplo, eu estou fazendo outro filme, que também eu estou fazendo por conta própria, já fiz outros 2, todos sem apoio, e estou fazendo um com apoio, com financiamento, é muito bom, né, quando a gente ganha um edital, que aí você paga alguém para captar áudio, é muito legal, assim, você se sente realmente diretora de verdade, né, porque tem uma equipe para você... Cada um fazendo uma coisa, você não precisa fazer tudo. Mas eu não tenho paciência de esperar ter recurso para fazer filme, sabe? Então, eu, assim, vou tendo agora mesmo, eu tenho um monte de projeto de filme na cabeça e eu vou fazer com ou sem recurso. Se eu não tiver recurso, eu vou, né, procurar alguém nesse esquema, assim, para fazer a coisa acontecer. Mas eu sei que isso é delicado, porque as pessoas têm que viver de alguma coisa, né? A gente precisa ter renda. Aí o que acontece é que muita gente não vive, que faz cinema, não vive só de cinema, né? Porque não dá para você ficar esperando ter recurso para você ter salário. Então, você faz filme independente, quando tem recurso, ótimo.
É um pouco assim. Todo mundo que eu conheço produz, assim, às vezes com recurso, e quando não tem recurso, se puder produzir, está produzindo também. Gente, só para vocês verem como é complicado, mas também como é possível, né? Eu me lembrei aqui do filme Martírio, que foi exibido até em cinemas, né? Foi um grande filme sobre a situação dos Guarani-Mibiá, e foi o Carelli, o Vincent Carelli, que dirigiu, e foi financiado através de crowdfunding na época. E isso, sim, porque o Vincent foi um dos idealizadores do Vídeo nas Aldeias, que é um projeto que teve assim, uma caminhada de mais de 30 anos, que ainda tem, né? O cara nessa seara de produção de documentários entre povos indígenas. Depois o Vídeo nas Aldeias começou a fazer só oficinas com povos indígenas que foram se formando, né, virando cineastas. Então, assim, mesmo com todas as épocas de vacas gordas e vacas magras que o Vídeo nas Aldeias teve, mesmo com reconhecimento internacional, com os contatos do Vincent, teve que recorrer a crowdfunding. E tem uma cena no filme de Joana, né, que quando o cara fala sobre o Bolsonaro, enfim, né, sobre eleições, a Patrícia, né, fala de uma fala que do Bolsonaro, né, o Bolsonaro repetiu 1000 vezes que não demarcaria nem 1 centímetro a mais de terra, e tem uma cena de uma reunião, assembleia, sei lá o quê, de fazendeiros no Sul, né, e ele falando isso antes das eleições, bem antes, e os fazendeiros lá aplaudindo, né, tal. Isso está no filme Martírio. Então, eu meio que revivi essa cena ali, né, de novo, após a eleição do cara, vem alguém falando, enfim, isso aparece de novo num filme, né, mas só esse comentário. Tem alguém com a mão levantada aqui, pode fazer pergunta ou comentário. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabenizar aí pela fala de todo mundo, né? Principalmente das cineastas, Renata e... Desculpa, lembrei o nome da outra, perdão. Joana. Joana, perdão, Joana. Mil desculpas. Tudo bem. Mais uma vez agradecer, Joana e Renata, e perguntar o seguinte: dentro do processo de construção da película de vocês, qual foi o momento mais marcante? Eu sei que, na medida que vocês foram falando aí, vocês foram esclarecendo, eu vi que apareceram vários pontos que vocês sinalizaram, mas dentre estes, ou algum com a câmera em off, ou mesmo no processo de viagem de vocês para o destino no qual vocês iam fazer a filmagem de vocês. Tem algum momento que foi mais marcante, mais significativo para vocês? Peço desculpas mais uma vez por ter esquecido o nome das pessoas, e agradeço por essa parte e por estar participando desse momento de diálogo. Boa tarde a todos e tudo de bom. Eu acho que tem uma coisa muito bacana, assim, que eu percebi também pela fala de Joana, e que aconteceu no processo de Calunga também. A gente acompanhou, né? A gente acompanhou uma viagem, né? A gente acompanhou cada uma com suas personagens. Quando a gente decidiu viajar para esse projeto de mobilidade, a gente foi filmando tudo que podia ser filmado, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né?
Eu tinha uma coisa que eu conversei com o Juca, que é meu companheiro e também era um dos câmeras, né? Tinha a Cíntia e a Jamile, eu e o Juca, né? Foram esses 2 casais. E uma das coisas que a gente fez foi dividir um pouco essas mini equipes, né? O Juca acompanhou muito Makota e Jamile, que fazia câmera, ficou muito com os artistas do grafite, porque chegou um momento na leva que os artistas do grafite foram pintar, e eram painéis muito grandes, né? Então, nesse momento, teve um dia que foi muito engraçado, ele não tá filmado, mas que foi engraçado depois, né? Eu saí para fazer uma parte de produção, de alimentação, e Makota ficou na van esperando que algo acontecesse com ela, porque ela estava ali vendo os meninos pintarem, né? E ela, quando eu cheguei, ela estava muito puta. Ela estava muito zangada. Porque ela falou assim, eu perdi um dia quase inteiro em Angola. Aqui, claro que a Leba é linda, ficar com os meninos, mas eu quero ver as folhas. Eu não tenho tempo. Eu quero ver as coisas, né? Aí minha mãe, desculpe, eu não estava aqui, fui buscar comida e nesse dia o almoço atrasou de subir, então sabe aqueles dias assim, caóticos. E aí no dia seguinte, ela foi com o Juca para Tundavala, né? E com a Berta e a Karine, que é a minha dofona. E quando a gente se reencontrou, eu não fui, porque eu estava na frente da produção, né? De tudo. Aí, quando eu voltei, ela saiu da van, assim, e ela me olhou e pegou assim na minha mão e falou, minha filha, Zambi na Quatessá, eu não tenho palavras para agradecer a sua enquice. Ela não me agradeceu. A sua enquice é seu orixá, né? A minha mãe, Bamburucema, que é Oiá, né, em Ansan. Aí eu ri, eu falei, pois é, minha mãe, são os ventos dela mesmo, que sopraram e trouxeram. E no meio do caminho também, a gente passou por umas árvores de para-raio, que é uma folha consagrada a Bamburucema, né, a Oiá, e ela fez a viagem parar e foi lá pegar a folha, e aí eu estava no outro carro, ela pediu para eu sair para me entregar uma folha. E ela falou assim, olha aqui a nossa resposta, quem nos trouxe para cá? Então, assim, esses momentos, eles não foram filmados, eles são momentos para a gente guardar aqui, mas, com certeza, eles fazem parte, né, quando você senta para montar, porque tudo isso vai ficando na nossa memória, e quando a gente senta, né, na ilha de edição, para montar o material, para decupar o material, para construir, né, esse roteiro de montagem, tudo que você viveu, ele vem contigo junto, né, mesmo que não esteja ali no filme final. E o Calunga, ele tem uma outra coisa que é muito interessante, que quando a Amaranta me ligou e falou assim, o filme está pronto para o Cachoeira Doc, eu falei, a gente tinha acabado de voltar de um mucundo, que é uma obrigação de um luto também, né, da minha mãe de santo, que já te fazia 14 anos, e aí eu estava muito mexida, eu falei, poxa, Amaranta, eu não sei se eu vou dar conta de continuar a tempo para o projeto. Ela, não, irmã, fique tranquila, mas eu queria muito por conta de Makota, eu falei, não, tá certo. Aí eu deitei para dormir, eu não consegui dormir. Aí eu falei, quer saber de uma véia, que é o filme dela, que é o filme dela na homenagem dela. Eu sentei a bunda na cadeira, tipo, 9 horas da noite, e saí 4 horas da manhã com o filme montado, assim, a primeira montagem do filme, sabe? Então, é o que eu acredito, né? As coisas, elas acontecem. É da mesma forma que a Patrícia, no meio da Times Square, ela vai filmar um pombo. Então, assim, às vezes a gente acha que a coisa, ela vai por um caminho, e como nossa mãe mesmo, né, Makota mesmo falava assim, a folha só cai quando eles querem, né? A fruta só dá no tempo.
e se tem, não quer, não dá. Então, a gente faz, eu penso muito nisso, né? Nós somos aqui condutores, né, também dessas narrativas, e aí, enquanto uma mulher branca fazendo cinema e tendo que sentar para montar uma narrativa de Makota, que é uma militante, uma mulher preta, né, uma mulher que sempre empunhou mesmo essa bandeira da fala e dos lugares, enfim, do racismo, né, de lutar contra o racismo religioso, que ela sempre falou, eu não quero que me tolerem, eu quero que me respeitem, né, então, isso tudo, ele vem, né, à tona na hora que você faz. Eu acho que esses momentos, para mim, né, respondendo a sua pergunta, foram os mais marcantes. Uns durante o processo da filmagem e outro no processo da edição, que realmente foi muito forte, porque foi do jeito dela e do jeito que ela queria que fosse, assim, para mim. Eu perdi as suas últimas palavras, Renata, tá tão bonita que tocou aqui o telefone e era uma pessoa que tinha trazido uma coisa aqui e eu precisava atender. Essa cena do pombo foi uma cena... Descobrir essa cena foi um momento muito especial, sabe? Porque era uma imagem que a gente não sabia que existia, e estava eu e André lá na ilha de edição, e de repente aquela imagem, quando a gente viu, a gente sentiu que tinha uma coisa diferente na imagem. Foi uma coisa muito especial, assim, tinha um silêncio, tinha um caminhar tranquilo, assim, carregando a câmera, sabe? Era uma imagem absolutamente diferente de todas as outras. Isso foi muito, muito marcante. Aí foi quando a gente se olhou, se você fez, não, também não. Então, foi a Pátria que fez. Aí a gente foi verificar mesmo, né, se era ela que tinha feito, pelo time code, pelo dia que a imagem tinha sido gravada, enfim. Então, esse momento foi muito especial, porque a gente viu o poder de uma imagem, né? Assim, como que a imagem, ela carrega mesmo algumas coisas, uma sensibilidade e da pessoa que faz. Isso ficou muito marcado. E outro momento que me marcou muito foi a sequência em que ela encontra o pessoal que está vestido de personagens da Disney na Times Square, né? Porque eu que estava fazendo aquele plano e eu vinha caminhando com a Patrícia e fiz um plano sequência. A gente acabou cortando esse plano sequência porque ele era muito longo, né? E assim foi muito forte porque eles chegam, né? Assim, se oferecendo para fazer foto com a gente. E a Patrícia não sabia que tinha que pagar, né? Porque eles chegam mesmo, vem fazer uma foto, e já pegam o celular, e manda você pegar o seu celular, e aí eles falando espanhol, a Patrícia entendia, né? Porque eu acho que ela fala bem espanhol, ela é da fronteira Rio Grande do Sul, Uruguai, e muitos Guarani, né? Tem essa dupla nacionalidade ali, circula. O território Guarani não tinha essa separação, né? Brasil, Uruguai. E ela fez, né, as fotos, e depois, quando eles tiraram, eles eram latinos, né? E eles eram latinos com características físicas, fenotípicas, assim, muito marcadas, semelhantes aos Guarani, né? Então, para mim, foi muito forte ver, assim, a Patrícia, que tem um pertencimento cultural imenso, né, Mibiá-Guarani, de falar a língua e de ter uma identidade muito marcada dentro da cultura do seu povo, e eles que estavam ali, assim, imersos nessa cultura nova-iorquina, capitalista, né, como imigrantes vivendo de um trabalho muito desvalorizado, né, assim, vivendo ali na informalidade dentro da metrópole, né. Então, para mim, me veio esses sujeitos, né, com talvez origens semelhantes no sentido, se a gente vai para a ancestralidade, né? Mas um que permaneceu no seu pertencimento cultural e aqueles sujeitos que foram
para a cultura, né, para o meio do capital, para o meio da sociedade branca, tentar sobreviver naquela sociedade. Então, ali eu vi esses dois lugares, né, sujeitos com percursos distintos, mas que vêm de um pertencimento cultural semelhante, provavelmente, né? Então, para mim, foi muito marcante ver esse encontro, esse confronto, né, da Patrícia ali e os irmãos, talvez, talvez de ancestralidade guarani dela ali, mas em dois lugares bem, bem distintos. Isso ficou muito, muito marcado para mim. Não sei se tem mais alguma pergunta agora aqui. Ô, Marina, eu queria só uma coisa que eu lembrei, falar aqui para Tainá. Tainá, em vários momentos, né, porque isso que eu falei, a gente meio que se separou em dois núcleos, e as pessoas que estavam, né, com as câmeras, era a Jamile Coelho e o Juca Badaró, mas eu estava com o celular. Então, assim, várias imagens que estão no filme, eu fiz com o celular. A imagem que abre o filme, eu fiz com o celular. A imagem que ela está vendo as mulheres e ela canta com as mulheres do grafite, eu fiz com o celular, porque eram os momentos que eu estava ali perto dela, e daqui que eu chamasse, daqui que alguém viesse, daqui que eu... Então, assim, voltando a falar, né, um pouco de linguagem, as câmeras também, câmeras DCRLs, né, não eram câmeras de cinema, né, então, só porque eu lembrei disso, né, quando ele perguntou, e eu falei, tá, deixa eu dar mais esse toque aqui para te incentivar. Marina, dá licença, mas eu vou precisar me despedir. Agradeço muito. Peraí, que a minha filha tem uma pequena cineasta aqui que fica filmando tudo. Então, somente agradecer mesmo, mais uma vez, a você pelo convite, a Renata pela parceria, né, por esse momento de troca aqui, foi muito bom te conhecer, te ouvir, conhecer seu trabalho. Estou aqui também na Chapada, então vamos trocar aí figurinhas. Depois eu peço a Marina seu contato, quem sabe a gente não se encontra por aqui, faz uma sessão aí, alguma coisa, dentro, né, enfim, agora está tudo difícil, na verdade, né, presencial, mas... enfim, agradecer aos estudantes também pela escuta atenta, perguntas, e desejar aí sucesso, saúde para todos. Axé. Muito obrigada, Joana. Pena que a gente tem essa coisa do tempo corrido, 1000 reuniões, né? E aí tem que cumprir aí, né? Mas depois a gente troca figurinhas, eu vou falar com o pessoal aqui algumas coisas que tem a ver com o seu trabalho e tudo. Vou te liberar, então, para a sua reunião. Vontade de quero mais. E a gente se encontra. Joana vai participar de uma próxima, a gente já está combinando. E que inveja de vocês aí, podendo se encontrar na Chapada. Ai. Eu já falei para você vir para cá, o convite já está feito, hein? Pois é. Ai, meu Deus. Se puder, eu vou. Feito um feriado aí, chega aqui. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Abraço. Obrigada, Marina, eu também adorei conhecer, né, você, Joana. Eu gostei muito de conhecê-la, de conhecer o trabalho, o filme. Não sei se você também já está querendo que a gente vá se despedindo. Acho que não necessariamente, porque, assim, muitas vezes eu falei, né, com o pessoal, quando os estudantes perguntam, de 15 às 17, mas a gente tem um horário mais extenso de aula, e acho que a gente pode aproveitar as oportunidades. Como está seu tempo? Você já precisa sair? Não, dá para ficar mais um pouquinho. Aproveito para convidar todo mundo. Hoje tem o lançamento do Fascine, que é o Festival de Cinema Ambiental Chapada Diamantina. A gente vai fazer uma live às 19 horas. Né? Eu vou participar como Cineclube Fruto do Mato, né? Que é o cineclube que a gente faz aqui em Lençóis, pensado em 2016. Então,
Quem quiser também, vou botar o site aqui no chat também, porque a partir de amanhã tem 21 filmes aí muito bons para falar sobre as questões ambientais. E o nosso recorte da Mostra Lençóis é sobre ecofeminismo e ativismo. Então, a gente traz alguns filmes bem bacanas, inclusive o Matanang, da Xalara Machacali, né? Ai, que maravilha! Nossa, vamos participar, gente, vamos assistir. Vou fazer alguns comentáriozinhos e aí a gente continua nessa roda, né? A primeira coisa que eu pensei muito assistindo os 2 filmes foi a questão dos donos das coisas, dos lugares, uma questão muito trabalhada na antropologia, né, na antropologia do patrimônio, enfim, mas os Machacali, por exemplo, né, os Machacali que são as pessoas que eu conheço, com quem eu dialogo, né, porque também não dá para eu falar os Machacali dessa forma, me falam que dono é quem cuida das coisas, né, uma das atribuições, né, o que faz a pessoa, ou, né, enfim, o ente, ser dono de algo não é ter autoridade sobre algo, alguém, né, nem uma posse, é ser quem zela, quem cuida, quem se responsabiliza, né, então, quando, né, Patrícia falou sobre os donos dos lugares, né, que em Nova York havia uns donos ali, né, os pombos, as árvores, enfim, as pedras, né, não são meros objetos, ou, enfim, ou animais, ou plantas, enfim, né, então todo lugar tem dono, né, para quem sabe ver, ou para alguns povos, dentro de algumas ontologias. E aí eu vi uma confluência, assim, né, com um momento em que a Makota Waldina fala que é redundante, não, quer dizer, isso foi Renata, né, que todo mundo é banto, né, essa noção do humano, né, e aí eu lembrei de um trabalho de Tata Nanzazi, junto com o Miriam Rabelo, um artigo que a gente leu no outro curso, no semestre passado, onde ele fala que, em Bakongo, se não me engano, caboclo significa dono da terra. Então, ele explora aí alguma possibilidade, assim, de o que a gente vê como caboclos no candomblé, não serem exatamente ou apenas ligados a uma ancestralidade indígena, aos povos indígenas, né? Mas são muito também porque existe esse reconhecimento de que os povos indígenas são os donos dessa terra, né? Então, talvez seja um falso cognato, ou eu prefiro pensar como uma confluência, né? Que é um conceito que Nego Bispo nos traz. E também, né, como você falou, Renata, de Kiss, né, o significado é de quem cuida. Então, eu vi todas essas confluências, essas conexões aí, e quando eu esqueci o nome do artista, né, mas ele falou sobre a ligação entre as folhas da Bahia e as folhas de Angola, né, que Makota Waldina queria fazer, né, então eu vejo um pouco isso dos donos dos lugares, essa ligação de caboclo com caboclo, de donos da terra, né, então talvez, se você puder comentar algumas dessas questões,
E também Thaís, né? Thaís também é sua irmã, né? Aí pode também comentar sobre isso. Vamos deixar aberto aí. Depois Indra também tá com a mão levantada aqui. Eu vou falar porque é meio que um complemento do que Marina falou, tem a ver aí quando você falar, você já falar de vez. Uma das coisas que me chamou bastante atenção quando assisti o filme da Joana é uma fala que a Patrícia faz sobre os artefatos. Espera aí um momento só. Vê se meu microfone está aberto aqui. Os artefatos dos indígenas quando eles morrem. E ela faz um questionamento. Mas não deveria ir com eles, né? E isso me remeteu muito ao que a gente experiencia no candomblé, né? Claro que com suas... cada um no seu lugar, mas a gente tem coisas que são parecidas, né? E aí eu vi uma confluência disso. E a gente, nós que somos Candomblé Angola, a gente tem essa ligação muito forte com os povos indígenas, que a gente atribui como os donos da terra. Então, não tinha como não fazer essa ligação, e eu queria que minha mãe Renata falasse sobre isso um pouco. É exatamente isso, Thay. Né? Pelos angolanos, né? Congo-Angola, por serem os povos Congo-Angola os primeiros a serem sequestrados e trazidos para cá, eles também são os primeiros a terem o contato com os povos originários, né? Tanto nos lugares destinados à escravidão, quanto na luta para a liberdade, né? Então, por isso que a gente fala muito, né, porque muitas vezes fica nessa falsa sensação de que não houve resistência, né, dos povos originários à colonização, que não é verdade. Os povos originários lutaram aí durante um século, né, para depois virem outras, enfim, sequestrarem outras pessoas, né? Porque é de uma violência tão grande, né, que a gente me dói, assim, toda vez que a gente precisa, que a gente volta a esse assunto, porque, assim, ele precisa ser sempre remexido, porque senão ele vai, né, caindo um pouquinho a gente falando ontem sobre essa questão da memória, né, 31, vamos lembrar do que houve ditadura, e a gente precisa lembrar sempre da escravidão, de como ela existiu, de como ela ainda existe, e quais são os lugares que é o que o Krenak fala, a gente está em guerra, né, a gente continua em guerra, porque a gente continua morrendo, né, então, assim, desculpem o parêntese, mas para mim é um ponto principal, porque todas as vezes, né, que a gente faz todos os nossos ritos com os caboclos, os donos da terra, né, e aí essa palavra dono, né, que não eu não sou dono da terra, eu pertenço à terra, né, eu pertenço a ela como a árvore pertence, como o animal pertence, como... Eu sou do Acre, eu nasci no Acre, né, e vim morar na Bahia, e quando eu volto de Angola, eu decido morar no Acre novamente, né, por um período, porque eu precisava viver mais próximo de uma ancestralidade, né, que me é muito cara, e fiz uma série documental chamada Nokunchai, e vou para uma etnia em que o cacique, ele fala exatamente isso, né, ele tem um momento que ele olha para a equipe e fala assim, vocês botam o dinheiro de vocês no banco, ele vai acabar, o nosso banco é a floresta, ela não vai acabar nunca, porque a gente precisa cuidar dela, nós pertencemos a ela,
como ela nos pertence, e o pertencimento não é a propriedade, né? O dono aí não é a propriedade privada, né? Então, esse respeito mútuo que precisou ser enfim, organizado dentro da luta, dentro de todas as formas, ele vem para a gente em formato de ancestralidade, né? Porque dentro de um terreiro de candomblé, você recebe quem chegar, né? Então, você não vai estar na porta perguntando, qual é a sua visão de mundo, não. Né? Você recebe, as portas são abertas, quem chegar é recebido, é acolhido e é cuidado. E é reeducado, porque é um outro tempo, é isso que eu falei, né, sobre essa indagação que às vezes tem, o filme indígena, ele é lento. Ele é lento, será qual é o tempo que está fora do lugar, realmente, né? Eu moro no interior, eu moro na Chapada Diamantina, bem no meio do mato. O tempo do passarinho acordar, né, com o sol, não é o tempo da Times Square, né? Não é o tempo da internet, não é o tempo do... Então, que tempo é esse, né? E o cinema, ele trabalha com essa questão do tempo também, esculpir o tempo, né? Essa duração que as coisas, elas têm a acontecer. E aí, essa ligação que você faz, Thay, porque Makota falava uma outra coisa muito interessante, ela falava os povos ditos primitivos, né? Quando eu fui para Angola e estive numa província, eu estive numa fortaleza em que tinha uma placa enorme e dizia, aqui moravam tantos índios, tantos portugueses, e tinha numeração, né? Então, assim, a mesma coisa aqui, o termo, né, eu não sou linguística, né, mas essa questão do índio, ele foi trazido, né, ele não então, no Acre, eles corrigiam muito a gente, de falar assim, fale a minha etnia, eu não sou um índio, eu sou um Cutanaua, eu sou um Puianau, eu sou um Runicuim, né? Claro que para FUNAI, para não sei o quê, existe uma terminologia, mas vamos desconstruir isso também, né? Então, é a mesma coisa quando a gente está em Angola, em que fala, eu sou um ovibundo, eu sou um bundo, né? Faço parte dos bacongos, que são todos esses. E para finalizar a minha fala, quando eu estava agora na Serra da Leba, né, em 2018, eu estava com o Soba, que é uma das lideranças locais, e a gente estava conversando sobre a língua. E quando eu morei em Angola, eu fiz um pouco de curso de quimbundo, né, por conta do candomblé, por conta das rezas e tal. E aí, conversando isso com ele, e aí tinham outros angolanos assim comigo, e aí ele olhou para mim e falou assim, e a sua língua materna, qual é? Eu fiz... Você foi aprender a falar sua língua materna? Aí eu expliquei também que da mesma forma que em Angola hoje são 14 línguas maternas, no Brasil a gente não tem uma determinação, né, das línguas originárias como línguas maternas, né? Mas eu estou fazendo tupi. Hoje eu estudo tupi, que foi a mais próxima que eu cheguei por conta disso também. Por ser uma terminologia mais próxima do culto à nossa ancestralidade indígena, né? E quando a gente fala dos caboclos, a gente também não está falando só dos caboclos de pena, como a gente chama. A gente tem os caboclos de couro, a gente tem os marujos, né? Que é exatamente essa resistência, né, essa integração e essa resistência que faz parte da nossa ancestralidade brasileira, né, ameríndia. Então, eu não sei se eu respondi direito a pergunta, Marina e Thaís, mas eu enxergo dessa forma, que é impossível não ter proximidades, porque partem
do mesmo princípio, e o princípio é do pertencimento ao solo e respeitar, né? Então, se você nasce do solo, você a ele retorna com os seus pertences, né? Obrigada, Renata, é incrível. Eu não acredito que você é acriana, eu morei no Acre 2 anos. Ai, muitas confluências, né? Uma coisa interessante que eu lembrei, falar rapidinho, é que vocês foram falando, né, de momentos marcantes da produção dos filmes, e assim, produzir um filme dirigir um filme é como escrever uma etnografia também. E dói a hora da edição ou a hora da escrita. Dói não só o corpo de ficar ali na cadeira, não só essa dor que dói mesmo, esse cansaço, mas, assim, dói a gente tirar toda aquela vivência, aquela experiência, tirar algumas partes e montar de alguma forma, né? Isso é muito difícil, né? Por isso que a gente, às vezes, trava tanto. Mas tem a sua utilidade, não sei que palavra é melhor usar, né? Agora, o Totó Machacali, que é avô da Sueli Machacali, que a gente fala tanto aqui, meu avô Machacali também, ele explicou uma vez, né, falou, uma vez que eu estava presente, para cineastas Machacali, que era bom filmar, era bom fazer todos esses tipos de trabalhos, né, que a gente, na academia, ou, enfim, no mundo ocidental, pensa como registro de memória e tal, mas ele falou, olha, esses HDs todos um dia vão queimar, um dia vai estragar, como queimou o Museu Nacional, né, no Brasil. Então, vocês filmem tudo e tal, mas o HD mesmo está aqui. Se você não tiver na sua cabeça, e cabeça entre os Machacali né, muito mais do que raciocínio, né, realmente os Inhamins estarem na sua cabeça, em outras partes do corpo, se vocês não tiverem na sua cabeça, não adianta ter no HD, deixa isso para os brancos. Os brancos é que vão guardar tudo no HD e deixar lá e armazenar, um dia vai queimar. Mas, deixa eu passar então aqui para a Indra, que foi Indra que levantou a mão, o Thaís está... Como que é? Vocês estão aí, gente? Queria fazer uma pergunta, Indra? Não. Acho então que foi a Thaís, não? É que a mãozinha, então, estava perto. Você levantou, não foi, Thaís? Não, ficou... Eu não sabia que quando levanta, tipo, fica a de infinito levantada, tem que abaixar. Aí ficou lá levantada. Já abaixei, já. Pronto. Berg? Oi, Pro. Boa tarde, gente. Boa tarde. Licença. Queria pedir desculpa, primeiramente, que cheguei super atrasado. Infelizmente, não consegui ver o Calunga, que eu queria tanto. Queria saber primeiro se eu consigo ver em outro canal, se está em cartaz no festival. Dizer que me atravessa tudo, né? Desde os filmes que a gente vê assim meio que durante a semana salteados, passando assim, parando 5 minutos agora, depois mais 5 minutos depois, mas a fala complementa total tudo. E eu vejo muitas confluências entre o filme de Joana com o filme de Renata. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Não tenho nem palavras, mas eu queria dizer que, porque, né, para a gente preto, os fomentos, as coisas não funcionam, né? As nossas artes é sempre marginalizada, é sempre o que sobra, né, para a gente. Fiquei muito pensando nisso quando via os homens recorrendo à ajuda para ter as latas de tinta, né? No filme de Joana, fiquei pensando que uma fala de Krenak, inclusive, que ele pergunta, né, que humanidade é essa que necessita guardar a sua memória no museu, né? Coisa de gente branca, sem noção, né? E eu, como estudante de dança, né, observava no corpo dela, né,
as inquietações, né, os incômodos, né, do jeito que ela olhava, do jeito que aquilo agredia ela, né, me remeteu a um museu humano que existiu na história aí, né, bizarra da humanidade, né. Então, quando ela transitava por outras peças, eu fiquei pensando muito nisso, nesse museu humano, né, porque para ela tudo ali era muito humano, tudo ali para ela era muito vida, né. Enfim, e é isso, né, e nós, pretos, produtores, artistas, levamos muito fé, né, no que a Makota Valdina diz, né, quando ela vai falar que cada um tem o seu sol, né, a gente pega esse sol e irradia. E é essa força que a gente encontra na ancestralidade, né, para, mesmo sem o patrocínio, mesmo sem o apoio, de estar criando, né. Neste momento, eu estou finalizando uma direção de um mini documentário patrocinado pela Lei Aldir Blanc, onde eu homenageio 3 grandes mestres, né, da minha carreira de dança, né, que é a professora Silvia Rita, o professor Negrizu Santos e a professora Leda Ornelas, né? São 3 grandes mestres da dança que vivem no esquecimento, que vivem num silenciamento total e descarado do sistema, saca? E dizer também, com essa fala, que é importante que a gente homenageie nossos mestres. Nesse edital do Aldir Blanc, eu fui o único dessa categoria, né? E eram para 5 pessoas, então, gente, vamos escrever, vamos acreditar, mesmo se... Porque a gente sabe que os editais também, né, jogam a gente para escanteio, né? É tanta burocracia, são tantas coisas, são tantas perguntas incabíveis, né, que joga a gente para escanteio, a nossa história nos silencia, né? É tudo tática para nos silenciar, né? E aí, quando eu vejo vocês falando, né, da garra de produzir um super documentário, né, sem grana, botando do próprio bolso, né, investindo. Eu também já viajei muito com mobilidade e sei que quase não paga passagem, né? E aí é isso. Parabenizar a Renata, viu? Sua bênção, seu axé. Gratidão, gratidão. Salve, Makota Valdina. Nossa grande ancestral. Obrigado, professora, pelo espaço, por essa oportunidade de trocas, de tantas confluências. Obrigado, colegas, pelos compartilhamentos também, vão me atravessando de tal forma que me fazem dançar. Em algum momento eu vou ligar minha câmera aqui e vou dançar para vocês. É isso, um abraço. Vou ficar por aqui. É uma coisa muito agradecida, né, pela sua fala. E é isso, não pode, tem que, o edital tá aí, escreve. E ele é difícil. A gente tá com o memorial de Makota Valdina, que a gente já foi desclassificado, tipo, 2 vezes. Você dorme classificado, quando você acorda, liga o povo do terreiro, Alice desesperada, a irmã tá desclassificada de novo, liga para o que aconteceu agora? Não, porque o link, não, aí liga, briga, volta, não sei o que, aí, então, assim, cansa, né, cansa. A gente vai fazer um documentário de Makota, num esquema coletivo, né, num Zó mesmo, num Zó Liboiá, pro memorial dela, porque ela falava para mim assim, eu quero um documentário sem edital. Eu não quero a burocracia do edital, eu quero do meu, e ela batia assim, do meu jeito. Né, eu falava, a senhora vai ter do jeito que a senhora quiser, como a senhora quiser. É só, e vamos, agora que Pacapim está com computador e ilha de edição, aí ninguém segura a gente mesmo. Mas é muito isso, assim, são os coletivos. Eu acredito no coletivo. O candomblé, ele é coletivo, a gente não faz nada sozinho. Tem uma fala no filme da Joana, que ela olha e ela fala assim, ninguém vai pegar mandioca sozinha. Né? Então, assim, que visão sem noção branca é essa? Sim, porque não vive no coletivo, vive na individualidade, onde o homem, ele é o centro e, a partir disso, ele, enfim, expressa a sua visão para o mundo, né? Com o homem como o centro das coisas, e não né? Não somos. Então, sua fala é muito, muito forte, muito pertinente. Makota escreveu a biografia dela em vida, né, que é esse livro, Meu Caminhar, Meu Viver, e essa fala que você falou, eu até separei, eu falei, poxa, eu vou ver se eu leio para o pessoal em algum momento. Então, aproveitando que você puxou,
com essa ilustração tão bonita, né? De Pacapim, meu irmão, e pai dessa cobrinha linda aqui, Thaís. Ela fala: pense, sinta, faça o bem sem preocupação do que em retorno virá. Apenas faça. O que é seu, a você chegará. Caminhe no seu caminho, pois só aí você conseguirá andar. E brilhe. Brilhe o mais intensamente que puder com o seu raio de sol. Como não amar, né? Como não amar? É isso. Eu acho assim, Marina, que se alguém não tiver mais perguntas, eu acho que a gente finaliza, né, com essa fala no coração e trazendo sempre e colocando, eu acho muito importante a memória, né? A memória, ela está na gente. A palavra samba significa, o termo exato não é esse, mas o significado, rezar, orar. Uma vez eu estava no meio da feira em Angola e eu ouvi alguém gritando: ai uê, samba Angola. E me chamou a atenção porque no terreiro tem uma reza interna que fala isso, né? Então, na hora, eu fiquei procurando quem era, e aí eu perguntei para um amigo meu, um bundo que estava comigo, e aí ele falou, samba Angola significa rezar por Angola, pedir por Angola, é algo muito forte para a gente, principalmente no período da guerra. Então, em momentos difíceis, a gente, ai ué, samba Angola, sabe? E pensar que hoje, no nosso miudinho, né, quando o sol ainda não brilhou, ele ainda não nasceu, a gente ainda fala isso. A gente aqui ainda pede a ancestralidade para olhar para a pátria-mãe, porque ela ainda está aqui. Ela é o chão do nosso terreiro, né? É o tambor que bate no coração em qualquer ditos povos primitivos, né? Porque somos iniciais, né? E a gente não pode esquecer disso também, né? Nesse caminhar, a gente precisa olhar para as pessoas brancas, olhar com a crítica, em último grau, viver no incômodo mesmo, né? Porque o racismo está aí e ele atravessa tudo e todos, é por isso que os editais são do jeito que são, as políticas são do jeito que são, enfim, né? Mas a gente continua vivo, e viver é estar em movimento, é brilhar com o nosso raio de sol, né? Eu agradeço a minha irmã Thaís pelo convite, agradeço a Marina pelo espaço, agradeço a todos, a todas e todos que estão aqui pela escuta, e saio daqui bem feliz e bem mexida, viu, gente? Eu que agradeço por você ter aceitado e nos brindado, não só com a apresentação de Calunga, que é incrível, já assisti acho que umas 5 vezes, a proteção de tela do meu computador é uma imagem de uma praia de Angola que eu printei do filme, fiz um print lindíssimo de nossa mãe, Macota Valdina, também do filme. É sempre um prazer assistir. E foi maravilhoso. Eu tinha uma expectativa alta para essa aula de hoje e foi cumprida com bastante sucesso. Wildenberg, o filme ele não está disponível em nenhuma plataforma porque a gente precisa entregar para a Secult. Eles prorrogaram os prazos por conta da Aldir Blanc, então a gente não fechou isso. Mas tem um link privado que Thaís tem, e aí, assim, eu pedi para não ficar passando para todo mundo, porque senão depois eu vou ser cobrada. Já lá, o filme está na internet e não foi entregue ainda. Mas, de repente, fazer uma outra sessão, tá? E para as pessoas que não conseguiram assistir. Enfim. Eu tinha pensado nisso. Eu podia até ver isso agora também. Eu acho que aquela minha primeira pauta foi que ele não tinha carregado ainda. Aí ele ficou dando uma travada. Aí eu posso ver se quem chegou depois
pode ficar um pouquinho, porque são 15 minutos, e aí eu exibo aqui de novo, ou então a gente vê um outro momento também. Mas eu acho que como já está a sala aberta aqui agora, eu posso transmitir aqui, quando acabar, Indra vai colocar a gravação, que é logo depois do filme, e assiste emendado, quem quiser. Se Renata concordar, eu acho que é uma ótima forma da gente fechar, né, e continuar na energia. Pode ser, Renata? Cortou um pouquinho o que eu fala no início. Eu falei que se você concordar, né, de passar o filme de novo, eu acho que é uma forma ótima da gente fechar com a mesma energia que abriu. Sim, pode transmitir de novo. Eu não aguento ver de novo, gente. É fato, assim. E tem a live também, 19 horas, que ela precisa se preparar. Eu preciso estar mais... Eu estou bem mexida, né? Porque, assim, enfim, né? O tempo é o tempo e a depuração, ela vai acontecendo, né? Mas eu agradeço, eu vou sair, então, deixo vocês com o filme, deixo vocês no colo da ancestralidade, né? Então, agradeço. A bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos, a bênção Thay, e muito obrigada. Obrigada. Oi, sua bênção. Ai, desculpa atravessar, Thais. Mas então, a gente deixa o filme passando para quem não viu, e eu queria só dizer que fazer a CCS também é muito difícil, gente. Fazer alguma coisa diferente na academia, como professora, também é muito difícil. A gente enfrenta um monte de forças contrárias, tem um monte de editais, um monte de políticas, o trabalho não é reconhecido, como carga horária mesmo, né? Assim, o que é preciso fazer para estar aqui com tanta gente não é computado, enfim. Mas, às vezes, dá vontade de desistir, de fazer as coisas por outra via também, mas essa nossa aula de hoje me deu força, energia para continuar, ver que é um caminho certo, que as coisas acontecem no seu tempo. Então, era muito necessário. Eu agradeço muito, e a gente fica aí com o filme, né, que diz tudo. Ai, meu Deus. Vou apresentar aqui. Aí agora eu paro a gravação ou continuo? Para! Tá, deixa eu parar, então. Deixa eu desligar aqui.